Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dou as boas-vindas a todos os amados irmãos que nos dão a alegria de estarem conosco nessa noite, tanto aqueles que já são da casa, quanto os nossos visitantes, bem como aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. É muito bom poder participar na casa do Senhor e adorar o nosso Deus. E essa noite, muito especial, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E eu, claro, espero que o Espírito Santo, nessa noite, possa falar a sua vida, possa ministrar o seu coração, como também o Senhor tem falado ao nosso coração, para glória e louvor do nome do nosso Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos, a gente fizesse um momento de oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por nessa noite, estarmos aqui reunidos no teu nome. Obrigado, Senhor, por todos esses que estão participando desse culto, bem como aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Ó Senhor, que teu Espírito Santo esteja falando, esteja ministrando, como tens feito até agora, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra, através do tempo de comunhão. Meu Deus, usa-me, Senhor, como instrumento das tuas mãos, para falar, para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Queridos, desde a minha conversão, sempre fui apaixonado por evangelismo e missões. Contudo, eu reconheço que tenho sido negligente e que preciso melhorar muito nessa área. Admiro aqueles que abraçaram ou abraçam o chamado missionário. Alguns até mesmo deixam família, deixam emprego, deixam amigos, deixam a sua zona de conforto para fazer a obra em lugares aonde a dificuldade para a pregação do evangelho é algo corriqueiro. Aqui mesmo nós temos duas irmãs, que fazem um trabalho lá na cidade de Dondo, a pastora Daíla e a missionária Ana Maria. Elas estão lá em Moçambique, na África, pregando o evangelho, ajudando famílias, e isso é algo muito importante, porque nem todos podem ir, mas todos podemos contribuir e, principalmente, todos devemos orar. Eu quero trazer, além do testemunho da Ila e da Ana Maria, dois relatos que representam a urgência de investirmos o nosso compromisso pessoal, quer seja orando e indo, quer seja também financeiro, mantendo missionários e honrando aqueles que se dispõem a abraçar esse chamado. Há algumas semanas, eu e Osana participamos de um encontro de pastores com a agência missionária Avante. Ali nós ouvimos relatos de missionários que estão pregando o evangelho na região do Cáucaso, na Rússia. E aqueles irmãos daquela agência missionária informaram que só na região do Cáucaso há 54 povos não alcançados. E que a maioria, se não a totalidade de seus habitantes, é de religião muçulmana. Locais sem um único cristão. Os Akvak do Daguestão estão nessa situação. Pronto. A Avante está mobilizando brasileiros para orar e alcançar povos do Cáucaso. Vocês estão vendo aí, na parte inferior é o mapa mundi, Tem a Rússia, que fica naquela parte lá em cima, que representa aí, e nessa pontinha, nesse ponto vermelho, é exatamente o Daguestão, onde fica o povo de língua Akvak, certo? Eles são de maioria islamita, do Islã sunita, e são um povo totalmente não alcançado. Não há um único cristão. É interessante porque antes de iniciar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que eu acredito que a maioria conheça, quem realizava esse trabalho evangelístico, missionário, por conta da facilidade da língua, eram exatamente missionários ucranianos, crentes ucranianos que levavam a palavra de Deus a esses povos da região do Cáucaso. Mas com o conflito eles foram impedidos de fazer esse trabalho missionário. E a Avante, ela tem feito, então, essa divulgação. Primeiro, para estarmos intercedendo. Nós temos aí 54 povos, pessoas de diversas línguas, que ainda não foram alcançados. E que precisam do Evangelho. O segundo relato que nós queremos falar para vocês, é de uma família de missionários,
que mora na Jordânia. A Jordânia fica ali vizinho ao Irã, Israel e Egito. Eu tenho uma amizade há muitos anos com a família Aziz, da qual o pastor Homero e a missionária Débora e seus 3 filhos fazem esse trabalho junto aos muçulmanos. E essa é uma das semeaduras mais difíceis de ser realizada. Recentemente, o pastor Homero publicou em seu Instagram a história de um jovem cristão de 21 anos, da cidade de Cairo, na capital do Egito. Aquele jovem cristão, ele foi sequestrado, torturado e assassinado por 2 muçulmanos. O seu corpo foi mutilado e desmembrado até ficar irreconhecível. Os muçulmanos jogaram parte do seu corpo em um canal para enviar uma mensagem a outros cristãos. E aí eu queria colocar então, esse vídeo é bem pequeno, certo? Não tem... bem como muitos outros testemunhos, nos mostram o quanto nós desconhecemos a realidade da igreja perseguida e dos povos não alcançados. Os noticiários internacionais não falam da perseguição ou da morte de cristãos em países como a Ásia e a África, que são dominados pelo Islã. Isso não é notícia para a grande mídia se importar. E até mesmo os crentes ocidentais, inclusive nós, não se preocupam muito com isso. Alguns poderão afirmar: temos os nossos problemas, a violência entre facções, o abandono do IJF pelo prefeito, a briga política entre um senador da República e o governador do Ceará pela indicação da presidência da Assembleia Legislativa. Por que se preocupar se os cristãos em outros países estão sendo perseguidos ou mortos por pregarem o Evangelho? Aqui, ainda temos liberdade para professar nossa fé. Não somos perseguidos, nem sofremos retaliações por proclamarmos as Escrituras. É verdade. Porém, queridos, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: tenho obedecido à ordem de Cristo de ir e fazer discípulos? Será que a tranquilidade do comodismo evangélico está nos cegando frente ao chamado que recebemos de ministrar essa palavra a outras pessoas, inclusive nossos vizinhos, parentes, colegas de trabalho, colegas de escola? É sobre esse chamado que recebemos que quero ministrar esta noite. Daí ter escolhido o título de nosso sermão, Comissionados. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, e acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto sagrado: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, depois de haver ressuscitado, reúne os seus discípulos e faz uma declaração: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus não se dirige apenas àqueles seguidores imediatos, mas também a todos nós, e fala que ele tem toda a autoridade em todo o universo. Essa afirmação nos instiga a responder 3 perguntas essenciais para a compreensão dessa passagem. O que é que isso diz respeito a você e a mim? Será que isso tem importância de sabermos que toda a autoridade foi dada a Jesus? Quanto à primeira pergunta, quem deu a Jesus essa autoridade? A resposta é fácil, é rápida. Foi o Pai. Deus, o Pai, deu essa autoridade a Jesus. Foi o Pai que deu essa autoridade. É por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, verso 27, diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E em João, capítulo 3, verso 35, o Senhor Jesus diz: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. E o apóstolo Paulo afirma em Efésios, capítulo 1, versos 20 e 21, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, é Deus que dá essa autoridade ao Filho. É Deus, o Pai, que deu toda a autoridade. A segunda pergunta é: quanta autoridade está incluída nessa declaração? O sentido não é de uma potencial autoridade, mas de real poder. Ele está autorizado a agir, não simplesmente a desfrutar o direito de agir. Jesus não tem apenas direito, mas ele tem o poder. É por isso que lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz assim: ele é o resplendor da glória de Deus e a impressão exata de sua natureza. E ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Todo o universo, não apenas o planeta Terra, mas tudo que foi criado está sustentado pelo poder de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo declara: ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E por final, Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz: eles farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e nós, a igreja, é chamada de eleitos e fiéis. Esse é o Senhor Jesus, é Ele que tem toda a autoridade. E a terceira pergunta é: o que é a confiança na autoridade de Cristo vai desencadear na nossa vida? O que é essa segurança de que Ele é todo poderoso vai influenciar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, no meu casamento, no meu lar? Queridos, essa confiança libera uma torrente de oração cheia de esperança, para que Deus em Cristo faça o que somente Ele pode fazer: enviar trabalhadores e salvar pecadores. Um dia alguém foi enviado por Cristo para pregar o evangelho a você e a mim. Foi um instrumento de Deus que foi usado pelo Senhor para levar a palavra de Deus ao nosso coração. E hoje nós estamos aqui porque vidas foram enviadas. E hoje, como nós encaramos essa responsabilidade? Será que achamos que isso se restringe apenas aos pregadores, aos pastores, presbíteros, oficiais da igreja? Não. Essa é uma responsabilidade de todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue de Cristo. Assim, precisamos entender que essa esperança, essa ousadia, essa alegria é nos proporcionada no momento em que a gente percebe que toda a autoridade foi dada a Cristo, que eu não preciso temer os reveses da vida, que eu não preciso temer as dificuldades que venham a se erguer contra mim, que eu não preciso temer ao diabo, porque toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Assim, queridos, precisamos entender que a verdade contida na declaração: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, torna a grande comissão tanto necessária quanto possível. A grande comissão ela é necessária porque se Jesus é o Rei em todos os lugares, então as pessoas precisam conhecê-lo para que possam se render a Ele e se reconciliar com Ele por meio da sua morte e ressurreição.
Sem Cristo, não há como o homem reconciliar-se com Deus. Sem Jesus, que é o caminho que leva aos céus, o homem está fadado, condenado ao inferno. É por isso que é necessária essa autoridade em Jesus. Mas não apenas necessário, é também possível a grande comissão, porque a qualquer lugar que os seguidores de Jesus forem, ele é rei. Jesus é rei aqui no Brasil, Jesus é rei na América, Jesus é rei lá na Rússia, Jesus é rei em qualquer lugar do mundo. É Ele que reina sobre todos os povos. Não importa quais governos locais existam ou não. Impérios surgem, impérios desabam. Homens se erguem, homens caem, mas o Senhor Jesus, Ele sempre foi, é e será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele tem autoridade absoluta sobre todas as coisas, em todos os momentos e em todos os lugares. É por isso, queridos, que o versículo 19 é iniciado com a palavra portanto. Ou seja, o que será ordenado nos versículos seguintes depende totalmente da segurança de que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Sem essa certeza, sem a segurança do versículo 18, os próximos passos não poderiam acontecer. Se nós não tivéssemos segurança absoluta de que Jesus tem todo o poder, a igreja do Senhor Jesus não teria autoridade para proclamar o Evangelho. Se nós não tivéssemos segurança em todo o poder de Jesus, nós não enfrentaríamos as trevas no nome de Jesus. Mas porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder, é que nós podemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É a partir dessa certeza, de que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, que nos versículos 19 e início do versículo 20, vemos a responsabilidade da igreja. E mais uma vez, a minha e a sua responsabilidade. E isso, queridos, faz parte da grande comissão que o Senhor deixou para todo o seu povo. Não apenas aqui no José Walter, mas espalhados em todo o mundo, em todas as eras. Acompanhe a leitura do versículo 19 e início do versículo 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus lhes ordena uma tarefa, Jesus lhes delega uma missão é confiada aos discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. É discípulo fazendo discípulo. Essa é a nossa missão. O sentido é de ir com a intenção de evangelizar as pessoas, de compartilhar a mensagem do Evangelho, de ajudá-las a chegar à fé em Cristo. É claro que a gente pode fazer ações paralelas, mas a ação primordial da igreja não é ação social. A ação social é bênção e a igreja deve fazer, mas a ação primeira não é social. A igreja pode fazer atividades paralelas de encontros de casais, de encontros de jovens, acampamentos, pode fazer momentos de crescimento de grupos específicos, mas isso não é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja é ir e pregar o Evangelho. O povo de Deus, queridos, deve se envolver em evangelismo onde quer que esteja. Evangelismo não se restringe aos convites, às convocações feitas pelo Ministério de Evangelismo para evangelizarmos as casas do José Walter ou irmos a uma viagem missionária uma vez por ano. Não! Isso precisa ser inerente a todo cristão, de poder falar de Jesus às pessoas. Independentemente de sermos missionários, pastores, zeladores, mecânicos, engenheiros, porteiros ou empresários. O determinante não é a nossa profissão, não é a formação escolar. Ah, pastor, eu vou fazer um seminário em teologia para levar a palavra de Deus. Não, isso não é determinante. Não é a nossa condição financeira, pastor, quando eu ficar rico, pode contar comigo para evangelizar. Isso não é fator determinante. Não é o seu estado civil.
Ah, pastor, quando eu casar, aí conte comigo. Agora não, pastor, não tenho tempo. Não é a cor da sua pele. Queridos, o que determina o nosso envolvimento no evangelismo, em pregar o evangelho, é obediência. A ordem que Jesus deixou para a sua igreja precisa ser obedecida. Mas em geral, a nossa tendência é escolher determinados mandamentos, ordens que vamos cumprir. Aqueles que nos agradam, a gente pode até dar um jeitinho, mas aqueles que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente deixa à parte. Lembre-se, a grande comissão é muito mais do que um comando de estilo de vida. É uma convocação para nos ajuntarmos a Deus em sua missão de redimir um povo de cada tribo, povo, língua e raça. Nós colaboramos, cooperamos com Deus nessa grande tarefa. Deus não delegou isso a anjo. Deus colocou isso na responsabilidade da sua igreja. Ao longo dos anos e em todos os lugares, a igreja tem procurado cumprir essa grande comissão. Mas o que nós temos visto, queridos, em pleno século 21, é um esfriamento do ardor evangelístico missionário. Se nós olharmos para o passado, vamos entender que o evangelho saiu lá de Jerusalém e se espalhou por todo o mundo. E esse mandamento, ele continua a ecoar nos ouvidos e coração de todos os discípulos de Jesus. A missão de pregar o evangelho não se limitou aos primeiros discípulos, aos discípulos do primeiro século, não. Ela é extensiva a todos nós. Todos nós somos chamados para ir e pregar o evangelho. Mas pastor, eu tenho meu trabalho, tenho minha escola, eu tenho meus afazeres. Pois é ali o seu campo missionário, é ali que você precisa fazer a diferença, é ali que você é sal e luz. Você não foi chamado para ser um agente secreto de Deus, você foi chamado para ser um atalaia do Deus Todo-Poderoso. Não se cale, não se omita. Todos nós, queridos discípulos de Cristo, vivemos sob a promessa de que o reino de Deus nos pertence. Somos escolhidos para esse destino pela própria vontade de Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Portanto, não devemos temer nem nos desesperar. Pastor, mas o que é que vão pensar de mim, meus colegas de faculdade? Vão pensar não, vão saber que você é um cristão, que você defende valores da palavra de Deus, que você ama ao Senhor Todo-Poderoso, que você não se curva a ideologias humanas. Não devemos temer o que o mundo possa nos fazer. Estejamos certos de que ser um discípulo de Cristo, queridos, acima de tudo, é o maior privilégio que qualquer homem ou mulher pode ter. A mensagem do evangelho deve ser anunciada a todas as nações. Mas quando aqueles discípulos começaram a sua jornada de pregação, eles a iniciaram em Jerusalém. Olha, hoje a tua Jerusalém é o teu locus, é o teu ambiente de trabalho, de estudo, de vizinhança, é aonde você está passando a maior parte do teu tempo. Deus não é apenas um Deus do Brasil, um Deus de Israel, um Deus da América, ou um Deus de qualquer nação em particular. Ele deve ser anunciado a todas as nações. Todas as nações. E uma vez que confessem a Cristo, uma vez que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador, independentemente de quem seja, eles serão salvos. E a partir de então, a palavra de Deus diz que devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, no próximo sábado, dia 30, nós vamos estar descendo às águas 10 irmãos que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, que por mais de 3 meses fizeram um discipulado, que foram por mim entrevistados, colocados contra a parede para saber se realmente era essa a decisão que queriam tomar. Batismo, queridos, é um símbolo maravilhoso de que somos novas criaturas, que morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ser imerso nas águas representa ser enterrado em um túmulo. E conforme
aquele crente sai das águas, isso representa o ressurgimento para uma nova vida, assim como Cristo ressuscitou dos mortos. Como seguidores de Cristo, nós acreditamos em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, co-iguais e co-eternos. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. E ainda assim, eles estão unidos em essência e propósito. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos em perfeita harmonia, em perfeita unidade para trazer a salvação ao perdido. É o Pai que envia o Filho, é o Filho que redime o pecador, é o Espírito Santo que toca no coração daquele que está rebelde contra o Senhor. Essa, queridos, é a responsabilidade de ir pregar o Evangelho. E todo aquele que confessa a Cristo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas chegamos ao início do versículo 20, que diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Esse versículo, ele tem uma tarefa a ser cumprida e tem uma promessa para a igreja. A tarefa, que é uma tarefa minha e sua, não é uma tarefa apenas para os professores de escola bíblica. Não é uma tarefa para o pastor ou presbíteros da igreja. Não é uma tarefa para as professoras do culto infantil. Essa tarefa de ensinar o novo convertido, o discípulo de Jesus, é nossa. Todos nós somos chamados a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. Mas não apenas nós devemos levar outros também a obedecer. O problema é que às vezes nós não obedecemos. Nós não damos um bom testemunho. E aí, ao invés de nós estarmos edificando vidas, estamos destruindo vidas. Queridos, nós, como todos os crentes, precisamos entender que somos responsáveis pelo ensino de novos crentes. Pastor, mas eu não sei ensinar em público. Mas você ensina pelo seu testemunho. Hoje, ocorreu um evento aí dos irmãos que estão fazendo Casados para Sempre. E aí, colocaram lá no grupo dos casais o testemunho, de um dos casais, falando do trabalho que a liderança desse ministério estava fazendo. Queridos, que coisa maravilhosa é a gente poder influenciar positivamente outras vidas. E todos nós, você marido, você tem a responsabilidade como sacerdote do seu lar, de influenciar os seus filhos, a sua esposa. Você, mãe, precisa saber educar os seus filhos no temor do Senhor. Às vezes a gente quer delegar tudo isso à escola ou à igreja. É responsabilidade nossa, primeira, no nosso lar. A nossa casa é a nossa primeira igreja. Essa é uma tarefa de todos nós. Mas você pode perguntar, pastor, mas como nós fazemos isso? E a resposta é dada pelo próprio Cristo. Devemos promover obediência. Sempre que ensinamos a outras pessoas a obedecer a palavra, nós mesmos crescemos e os outros também crescem. Isso é obra do Espírito Santo, não é mérito nosso. É o Espírito Santo agindo na nossa vida, para que sejamos bênção, canal da bênção de Deus para outras vidas. O Espírito usa o ensino na igreja, o ensino da palavra de Deus para trazer a obediência a tudo que Jesus ordenou. Assim nós somos fortalecidos pelo Espírito. Mas como nós vamos levar a palavra se nós não lemos a palavra? Nós vivemos dias de uma preguiça espiritual. As pessoas não têm deleite, prazer em meditar nas Escrituras Sagradas. E aí, como que rasgamos o Salmo 1, deixamos de fora aquela bem-aventurança do homem que ama a palavra. Esquecemos do Salmo 119, que fala do valor das Escrituras em cada um dos seus versículos. Queridos, ao obedecermos, nós pareceremos mais e mais com Jesus Cristo. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz,
eles se afastam de Cristo, mas nós, que encontramos a Jesus, devemos nos aproximar cada vez mais de Jesus. E aqui há algo que nós precisamos esclarecer: você não obedece para ser salvo, você obedece porque é salvo. Depois da sua conversão, você e eu temos o poder de obedecer, e isso faz com que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Mas isso precisa haver esforço, determinação, dedicação. Isso é o que na Bíblia nós chamamos de santificação. Nós não podemos, queridos, ficar como em berço esplêndido, esperando que a bênção caia. Nós precisamos buscar, nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar, nós precisamos vencer o pecado que nos assedia continuamente. Quando você vem a Cristo, Ele perdoa todos os seus pecados, tanto pecados do passado, do presente e do futuro. Jesus nos limpa, nos purifica de toda mancha e de toda mácula, mas não apenas isso, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados, ou seja, Ele não se lembra mais de nada. É diferente da gente. Às vezes, a gente aconselha casais de 30, 40 anos de casado, e um dos cônjuges diz: olha, pastor, nosso casamento está em crise. E o que foi, minha irmã? Não, eu não aguento mais o fulano. Ele fez uma coisa comigo que é difícil de perdoar. Eu disse: minha irmã, o que foi? O que foi que ele fez? Foi algo que ele fez hoje, essa semana? O que foi? Não, pastor. Foi há 35 anos atrás. Naquela noite da quinta-feira. Meu Deus do céu. A pessoa guardando a mágoa, ressentimento no relacionamento. E isso não é apenas entre casais, às vezes entre irmãos. Queridos, Deus lançou no mar do esquecimento. Por que que você fica remoendo, mastigando o mal? Sempre que a palavra de Deus encontra em nossos corações, o nosso desejo é sermos mais obedientes a Ele, porque estamos totalmente seguros em suas mãos. Daí buscarmos responder a Deus de maneira certa, com obediência diária. A nossa obediência não é apenas aos domingos, quando a gente vem ao culto na igreja, porque infelizmente boa parte dos crentes só aparece na igreja no culto de domingo à noite. Não! A obediência é em todos os momentos da nossa vida, não apenas na igreja, em todos os lugares que nós nos encontramos. Observe que Jesus diz: ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você entende o que é ensinar? Esse mandamento, queridos, não é apenas no sentido de proclamar as boas novas, de levar vidas a Cristo. E isso é bom proclamar o Evangelho, é bom levar vidas a Cristo, mas precisamos, além disso, ajudar alguém a entender a palavra. É o que nós chamamos de discipular. Precisamos ensinar o outro, sermos discipuladores. Todos são chamados a alimentar, equipar e nutrir outras vidas, para que esperançosamente elas cresçam mais e mais à imagem de Cristo. Será que a gente teria a competência, a segurança de dizer, como Paulo: olha, imitem a mim, que vocês vão estar imitando a Cristo? Será que nós teríamos essa segurança de dizer para um novo convertido: olha, faça o que eu faço, que você está fazendo o que Jesus está mandando? Será que o nosso testemunho tem abalado aonde nós chegamos? Pela forma que nós, biblicamente, professamos a nossa fé? É nessa tarefa, queridos, não é apenas de um homem, de um pastor, do professor da escola bíblica. Essa é uma responsabilidade de todo o corpo de Cristo. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Paulo não está dirigindo isso aqui à liderança da igreja lá na cidade de Colossos, não. Ele não está dizendo aos pastores da igreja para fazerem isso, não. Ele está escrevendo para a igreja, para toda a membresia. Ele diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Não é só o pastor que ensina, não é só o presbítero que ensina, não é só o professor da escola bíblica que ensina.
Em certo sentido, todos ensinam uns aos outros, seja por meio de uma mensagem de texto, lembrando das Escrituras, ou esclarecendo alguém acerca de uma verdade da palavra de Deus, ou até mesmo através do nosso testemunho. São diversas as formas de nós ensinarmos as Escrituras. O importante é que nós percebamos que isso é nossa responsabilidade. Você tem responsabilidade com seus colegas de trabalho. Você tem responsabilidade com os colegas de faculdade, de escola, com os seus parentes, com a sua vizinhança. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para as pessoas que moram próximos a você? Meu Deus, como eu estou em débito. Jesus tem misericórdia. Queridos, ensinar a palavra de Deus tem uma finalidade primeira, de tomarmos conhecimento dessa palavra. Não há como ensinar se nós não conhecermos. É por isso que o Senhor Jesus diz, lá em João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Precisamos obedecer a Jesus. E por último, ele termina com uma promessa. Ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente gosta muito dessa parte final dessa passagem, que Jesus estará conosco sempre, até o fim dos tempos. Só que para que isso aconteça, para que Jesus esteja sempre conosco, é preciso, primeiro, que nós reconheçamos que Jesus tem toda a autoridade, que nós não venhamos a viver amedrontados, que não venhamos viver reféns das circunstâncias ao nosso redor. Segundo, que nós possamos ir e pregar o Evangelho, que é uma responsabilidade nossa, não apenas dos missionários, não apenas dos evangelistas, mas todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, para que esses que aceitem a Jesus sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a terceira responsabilidade, de ensinarmos a esses que confessam a Cristo. Então, para que nós possamos obter essa promessa, de saber que Jesus estará sempre conosco, nós precisamos cumprir primeiramente a nossa responsabilidade. Eu sei que é muito bom, por exemplo, a gente receber o salário no final do mês. Mas a gente só recebe o salário no final do mês se a gente tiver trabalhado. Se você passar um mês todinho faltando, você não vai receber salário. Pelo contrário, você vai poder até mesmo ser demitido. Então, nós somos chamados para obedecer. E quando obedecemos, o Senhor estará sempre conosco. Hoje, nós enquanto igreja, nós cremos que o Senhor está no meio da sua igreja. O nosso Deus prometeu estar com o seu povo, é promessa dele. Mas precisamos, amados, ter a compreensão da nossa responsabilidade. Não delegue a sua responsabilidade a outros. Aquilo que cabe a você precisa ser abraçado, precisa realmente ser cumprido. Eu sei que às vezes nós encontramos dificuldades, porque olhamos as coisas ao nosso redor e vemos que nem sempre as coisas nos são favoráveis. Às vezes nós estamos num ambiente hostil, como por exemplo, você pregar o Evangelho entre pessoas que são muçulmanas. Elas não aceitam o Evangelho. Ou pregar o Evangelho entre judeus. Eles rejeitam a Jesus completamente. Às vezes tem ambientes hostis. Mas amados, apesar das hostilidades que possamos passar, quer seja no trabalho, quer seja na escola, na faculdade, possamos continuar firmes, sabendo que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Eu lembro que nós estávamos no nosso primeiro ano na faculdade, no segundo ano. Primeiro ano era muito envolvido com o movimento estudantil. No segundo ano foi quando Jesus me alcançou. E eu lembro que eu tinha iniciado o Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará. Eu e outros colegas. No segundo ano, quando eu confessei a Cristo, nós iniciamos um projeto de evangelização dos universitários. Quando eu entrava na sala de aula para falar do movimento estudantil, sempre tinha muita abertura dos alunos e dos professores.
Mas quando eu comecei a entrar na sala de aula para falar de Jesus, as pessoas começaram a nos ridicularizar, a nos hostilizar. Mas ao invés daquilo nos impedir de proclamar o Evangelho, aquilo fazia com que a gente se fortalecesse mais e mais a pregar o Evangelho. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em Fortaleza, nessa mesma empresa a Osana já trabalhava. Na hora do almoço nós tínhamos 2 horas para a refeição. E nós reunimos os evangélicos, que nós começamos a conhecer, e começamos a evangelizar os colegas do nosso trabalho. Queridos, Deus nos dá a oportunidade, às vezes numa reunião familiar, às vezes você vai participar de um velório, e as pessoas lhe reconhecem como um homem, como uma mulher de Deus, e lhe pedem às vezes para você dar uma palavra, e você se nega, se omite, se intimida. O que Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Às vezes é uma pessoa a quem você vai deixar o carro numa oficina, às vezes é uma ligação errada que é feita para você, às vezes é alguém que bate à sua porta para oferecer alguma coisa, e que quem leva é essa pessoa e leva Jesus. Precisamos entender o nosso chamado de pregar o Evangelho, que não venhamos a nos omitir, queridos. A igreja cristã de Gileade é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que anuncia as boas novas de salvação, e nós, todos nós, precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E eu queria nesse momento, orar pela igreja. Quando o Senhor me colocou para trazer essa mensagem, Ele me fez lembrar que no nosso 17º aniversário, que foi esse ano, da Gileade do José Walter, o nosso tema foi: é tempo de crescer. Crescer em maturidade espiritual. Nós não podemos continuar nos alimentando de leite, precisamos de alimento sólido, precisamos crescer na nossa espiritualidade. Nós falamos também da necessidade de crescer em serviço. Nós fomos chamados para servir uns aos outros, servir a essa comunidade. Mas também fomos chamados a crescer na evangelização. Precisamos evangelizar. Não podemos mais perder tempo olhando para o nosso próprio umbigo. Precisamos olhar para o horizonte, para onde Deus tem nos chamado a proclamar as boas novas de salvação. E eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria, nessa noite, desafiar você. Um desafio que Deus tem colocado no meu coração para a minha vida, e que eu quero compartilhar com a igreja. Queridos, nós precisamos levar a palavra de Deus. Não se engode com as coisas desse mundo. Não se envolva com coisas que entristecem o coração de Deus. Busque obedecer, cumprir a tarefa que Deus confiou à sua igreja, a você e a mim. E esteja certo que a promessa dele de estar conosco todos os dias há de se cumprir. O meu apelo nessa noite é para você que está aqui, que talvez no decorrer da sua caminhada você tenha esmorecido, você tenha se envolvido com ativismo. São tantos os afazeres, são tantas as demandas, é trabalho, é faculdade, é família, e você não tem tido a visão de compartilhar a palavra de Deus nos lugares aonde Deus tem te colocado. Talvez você não precise sair no sábado à tarde para visitar residências aqui no José Walter. Se você fizer isso, glória a Deus. Mas quem sabe se a tua seara, quem sabe se o teu campo missionário não é lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, entre os teus parentes, com a tua vizinhança. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite. Um chamado de despertamento, um chamado para que nós saiamos do imobilismo, da nossa zona de conforto, e possamos enxergar que o reino de Deus é muito maior, e que temos responsabilidade nessa grande obra que Deus tem nos confiado. Deixe-me orar pela sua vida.